Olá, meu nome é Josiane, sou terapeuta TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Bem, hoje eu estou aqui para contar a minha experiência com a despersonalização e a desrealização. Uma experiência pessoal a qual durou 13, 14 anos, mais ou menos. Vou contar como ocorreu o processo todo, para que você entenda melhor como que isso ocorre, quais as situações propícias para que isso aconteça. Vou contar como foi o início, o meio, né, o processo e como foi que eu saí dessa situação. Então, em 2011, eu estava vivendo um momento na minha vida muito turbulento, onde muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo e eu simplesmente não conseguia parar de pensar. Eu tinha ansiedade, não sabia. Eu estava vivendo um momento de muita ansiedade. E acredito que foi o estopim para que isso acontecesse. Na época, eu não acreditava em transtornos psicológicos, nada. Eu achava que a gente só tinha nosso cérebro, nosso corpo físico e fim. E isso eu posso dizer que foi o que mais me atrapalhou no processo de cura, porque eu não acreditava. Então, em 2011, eu estava trabalhando e vivendo nesse momento turbulento, até que do nada, porque acontece assim, do nada, né? Aparentemente eu estava bem, eu achava que estava bem, né? Não estava, porque senão eu não tinha entrado nesse estado. Eu estava trabalhando e do nada eu olhei à minha volta e tudo estava diferente. Tudo estava distante de mim, parecendo mesmo um sonho, né? E eu achei que eu tava com uma pressão alta, baixa, alguma coisa clínica, que fosse algo clínico. Então, eu pedi para sair, fui até o ambulatório, verifiquei a pressão arterial, tava tudo normal. Então, eu achei que eu tava muito cansada. Falei, é um cansaço, né? Eu vou dormir, vai passar. E fui para casa. Dormi, né? E no outro dia acordei para ir trabalhar e não tinha passado. Sabe, é uma sensação horrível, né? Só quem passa para saber como que é você se sentir desconectado do mundo de você mesmo. Eu comparo hoje a uma anestesia. Sabe quando você dá uma anestesia para tratar um dente, que fica aquela parte anestesiada? Você sabe que aquela parte ali faz parte de você, mas você não sente ela. E com a despersonalização e desrealização, a sensação é a mesma. Você sabe que é você, mas você não sente que é você. Você sabe que o mundo tá ali, mas você não consegue sentir o mundo. É uma anestesia emocional muito grande, horrível de se sentir. Beleza, eu senti que não melhorei, aí fiquei desesperada, entrei em desespero, eu queria aterrissar. Eu queria poder voltar a ser o que eu era antes, e eu achava que eu tinha algum problema muito grave de saúde. Então procurei médicos, né, clínicos, fiz todos os exames na época ali, hemograma, esses exames assim básicos, e não acusou nada. E aí então eu deixei pra lá, sabe, porque a impressão que eu tinha que nunca mais ia passar, eu acabei me conformando. Acabei me conformando e toquei a vida da mesma maneira que eu tava tocando, fazendo as coisas com muita intensidade, eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia, não tinha ideia que era isso que tinha me levado para essa situação, continuei fazendo de 2011 até 2018, foi quando eu parei para pensar, eu dei uma piorada assim nos sintomas, e era crônico, viu? Era todo dia, não eram crises, eram todos os dias. Eu acordava, dormia e acordava com os mesmos sintomas, de manhã era bem pior. E aí, quando eu vi que deu uma piora muito grande, tive um esquecimento gravíssimo, assim, sabe, que poderia ter custado uma vida. E aí eu vi que eu precisava de ajuda. Só que eu não fui procurar psicólogo, nada. Eu fui pro YouTube. Fui pro YouTube, achei um vídeo onde se encaixava perfeitamente com os sintomas de despersonalização e desrealização. E foi ali onde eu me autodiagnostiquei, porque eram os únicos sintomas que se enquadravam. E ali no vídeo, o rapaz falava, né, que era ansiedade extrema e tal.
E aí ele tinha alguns exercícios, e ele contava que ele tinha se curado. E nessa época não tinha muito material no YouTube, o que tinha era em inglês, sabe? Tinha muito pouca coisa em português. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre psicologia, muito mesmo, sabe? Eu devorava, assim, tudo que falava de psicologia sobre a mente humana. E aí eu comecei a melhorar, melhorei bastante mesmo, assim, cheguei a uns 60% de melhora, sabe? Porém, nunca tinha conseguido alcançar os 100%. Mas já tinha melhorado muito, então já conseguia conviver bem melhor com aquilo. E aí tá, 2018, 2019, 2020, 2021 e da mesma maneira, né? Até 2025, que foi o ano passado. E eu não conseguia trabalhar porque eu não conseguia me concentrar em nada. Então eu fiquei muitos anos sem trabalhar. Trabalhei assim por alguns meses e parava. Trabalhava, não conseguia mais me manter num emprego, sabe? E aí foi onde eu pensei, eu preciso fazer algo que eu possa ajudar as pessoas. Eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar. E eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas. Então eu fui atrás de uma formação de terapeuta. Aí foi onde eu encontrei a TRG. Eu já estava com 60% de melhora da DP e da DR, mas ela não tinha saído. Aí eu encontrei essa formação e comecei a fazer. Comecei a fazer assim, de uma maneira frenética, porque eu queria fazer, eu queria poder ajudar as pessoas, sabe? E aí eu fiz o meu autorreprocessamento, e nesse autorreprocessamento eu consegui chegar a 100% de recuperação, porque eu fui na raiz, na causa daquilo que tinha ocorrido comigo, que desencadeou esses sintomas. Então hoje eu tô aqui para dizer que eu estou 100% curada, 100% mesmo. Eu aprendi muito com isso, sabe? Eu aprendi que a gente não deve levar uma vida de qualquer jeito. Eu aprendi que a gente tem que ter um autocuidado com a gente, principalmente nas emoções. Porque se as nossas emoções estiverem doentes, o nosso corpo todo adoece. E eu tô aqui fazendo esse vídeo para dizer para você que acha que não tem esperança, que tem. Eu convivi muito tempo com isso porque eu também não acreditava que fosse possível sair dessa situação. Porque é como se você estivesse num calabouço sem saída, mas tem. E hoje estou aqui para dizer que tem saída. A terapia me ajudou muito a chegar no 100%, assim, de uma forma muito rápida mesmo. Então, se você quiser saber mais detalhes, se você quiser saber como que foi a minha trajetória, assim, passo a passo, entre em contato comigo que eu vou ter o prazer de contar como que foi, com mais detalhes. Não vou deixar esse vídeo muito longo para não ficar chato. Porém, hoje em dia eu sei que existe uma terapia que vai na raiz. Não é aquela terapia convencional que você conversa e que você aprende a viver com aquela dor. Não, ela cura a dor que você sente. Ela vai lá e tira aquele registro ruim que ficou. E de repente não foi nem na época que eu estava vivendo essa turbulência. De repente foi um trauma que já veio desde a infância e vai acumulando. Vai chegar uma hora que o organismo te coloca em espera. E esses sintomas são muito ruins, assim. Eu nem acredito que hoje eu estou livre deles, que eu voltei a ver a vida novamente de um jeito mais colorido, porque com a despersonalização e a desrealização tudo fica preto e branco, a vida perde a cor, assim, tanto no sentimental quanto no sentido literal. Uma sensibilidade muito grande à luz que eu tinha, não tenho mais, tipo, 100% mesmo. E a minha principal, o meu principal, digamos, sintoma se desenvolveu assim quando eu ia nos supermercados, quando tinha muita gente, quando eu precisava ter contato com muita gente, piorava muito, porque era um sistema de defesa, né? Sintoma severo de ansiedade, e eu não sabia que eu tinha. Nunca procurei terapeuta, nunca procurei psicólogo, nada, eu sempre fui muito de resolver as coisas sozinhas, por isso que demorou tanto tempo. Não aconselho quanto antes você procurar ajuda, é mais fácil sair dessa. E é isso. Se você tá passando por isso, quer deixar o seu comentário de como que o que acontece com você, eu vou procurar responder com todo carinho. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixa sua curtida, porque eu vou trazer mais detalhes, depois eu vou pegar
partes assim bem importantes e vou contar sintomas e tudo mais. Também vou passar alguns exercícios que podem ajudar muito também em relação à cura dos sintomas. Só que você não vai ficar sem o sintoma dessa personalização se você não curar a ansiedade. É um sintoma de ansiedade e precisa ser curada na raiz. É o que eu tenho para dizer. Eu tô aqui com toda a sinceridade do mundo para poder dizer para você que tem saída sim, apesar de não parecer, quando a gente tá vivendo a situação, tem saída. E é isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe e traga uma luz para vocês no caminho. Beijo e até mais.